Viltrox 75mm 1.2, a lente que os gringos chamam de Bulk Beast ou The King of Bulk. E esse nome faz jus a essa lente justamente pela abertura de 1.2 que gera um desfoque muito bonito. Eu vou falar um pouco sobre ela nesse vídeo, responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram e mostrar alguns testes com ela que foram bem simples e até o momento me surpreenderam bastante. Falando um pouco sobre a construção dessa lente, ela é uma lente toda em metal e ela possui foco automático. Ela tem um botão de você trocar o foco manual para automático e vice-versa, e também um anel para você regular a abertura ou deixar no modo A, que seria um modo que você controla direto na câmera, assim como qualquer outra lente. Ela possui um botão personalizável que lembra ali as lentes G Master da Sony, que você consegue ali no menu da câmera colocar um atalho para que você possa alterar rapidamente uma configuração que você queira. Eu, por exemplo, coloquei na minha esse atalho para alterar a velocidade do foco. Outro ponto interessante dessa lente também é que ela é selada contra umidade e poeira. Ela tem 9 pontos de selagem, um deles inclusive você pode ver no bocal dela, que é essa borrachinha laranja aqui. Ela também possui uma entrada USB-C para que você possa fazer atualizações, e até vou falar um pouco sobre isso ao longo desse vídeo. Além do corpo todo de metal, a única coisa que é de plástico é o parasol dela, que é um parasol bem simples, né, para você utilizar aí, não tem nada demais de diferente. Ela pesa 670 gramas, então não é uma lente leve. Em dimensões ela é uma lente maior que uma 16mm, por exemplo, da Sigma. Então é uma lente bem robusta, né? Uma lente aí bem pesada, na verdade, para você utilizar. O diâmetro dessa lente é 77mm, né? Ela é bem grande, então eu não tinha nem filtro para utilizar nela, tanto que eu não estou utilizando ND ainda porque não chegou o meu step down, porque o meu maior filtro é 67mm e aí eu vou utilizar esse adaptador para que eu possa utilizar da forma correta, com o shutter do WFPS certinho. Com relação ao preço, ela custa em média R$3.000 e eu comprei essa lente no AliExpress, porém ela já estava no Brasil na loja oficial da Viltrox. Eu vou deixar o link aqui no vídeo e se você quiser adquirir pode usar esse link, que é um link seguro. Essa lente levou 2 dias para chegar na minha casa, ela estava no Rio de Janeiro e inclusive achei bem interessante porque o valor dela não é tão diferente do valor da China. Hoje está inviável comprar na China coisas maiores que $50 porque o imposto está quase duplicando o valor do produto. Então essa lente você pode até parcelar em 12 vezes, né? Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda tem essa opção, então assim, é uma forma de você fazer a compra segura e até facilitada também em parcelamentos. Primeiro eu vou falar um pouco sobre por que eu comprei essa lente, né? Achei ela bem interessante. Fazia tempo já que eu queria uma lente com essas características, uma lente mais fechada para eu usar em depoimentos e principalmente com uma abertura até um pouco maior ali do que 1.8, né? Chegando em 1.2, que dá esse desfoque muito legal. E esses 75mm eles equivalem no full frame aos 112mm. Ela é uma lente APS-C, mas caso você queira utilizá-la numa câmera full frame, você pode utilizar o modo Super 35. Inclusive eu comprei essa lente justamente por ter visto um amigo meu usando e eu usei na minha câmera, né, para testar. Foi ali amor à primeira vista. Gostei demais dessa lente e ele usa uma câmera Sony full frame, então ele usa ali para fotografar principalmente e usa no modo Super 35, que daí não fica com aquela vinheta, né? Para facilitar eu falar sobre essa lente, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e colocaram várias perguntas ali que eu achei interessante e vou responder elas aqui. Então a primeira delas é: qual seria o crop e como fica o look dela na FX30? Então o crop dela, ela vai para 112mm e o look dela na FX30 é exatamente esse. Então tem um look bem interessante e isso também se assemelha muito, fica praticamente a mesma coisa na ZV-E10 e outras câmeras APS-C. Ela é manual, tem foco automático, é uma lente que tem foco automático. Eu vou falar um pouco sobre isso porque vieram muitas perguntas se o foco dela é bom ou não. Inclusive, uma das perguntas foi: tem um desfoque feio como as outras Viltrox ou resolverão o problema dela? Eu sinceramente nunca tive lentes Viltrox, mas eu já ouvi algumas pessoas reclamando do foco, que ele fica meio perdido ali, tem aquela tremida no foco, ela se perde ali pra focar e acaba pra vídeo, né, ficando algo muito ruim de se utilizar. Essa lente, quando eu comprei ela estava na versão 1.0.3, então essa versão não é a mais recente é a 1.05 e eu acabei utilizando ela na primeira versão pra ver como que ia funcionar. E eu notei ali um certo focus briefing, né? O que é esse focus briefing? Quando ela muda ali pro outro objeto, ela começa a dar uma compensada ali rapidamente e fica algo muito evidente, na verdade, e para vídeo isso é muito ruim, né? Você tem ali como se fosse uma imagem até amadora, vamos dizer assim, de algo que não está focando corretamente. Mas também não era algo exagerado que fosse, né, ser assim, inviável utilizar ou que não fizesse valer a pena ter essa lente. E aí eu acabei atualizando para a versão 1.05 e esse focus briefing diminuiu muito, né? Eu fiz alguns testes aqui com a câmera na mão e vou deixar as imagens aqui para você ver como que esse foco se comporta.
Mas até emendando sobre essa questão de atualização da lente, eu vejo que a Viltrox tem um interesse muito grande em continuar melhorando os seus produtos, né? Ao contrário de outras marcas que simplesmente abandonam as atualizações e você acaba ficando com um equipamento ali às vezes um pouco ruim. Então ela vem atualizando constantemente. Essa lente especificamente, eu não sei se as outras lentes da Viltrox eles atualizam tanto assim, mas com relação a essa lente eu não tenho nenhum arrependimento e acho que o foco é super decente. Eu mostrei a performance dela ali de certa forma mostrando a troca entre objetos ali, né, pra ver como é que o foco se comportava, mas aí eu vou fazer um agora entrando aqui no quadro e aparecendo aqui na frente da lente, vou ver como ela se comporta também com relação a achar o meu rosto e fazer o tracking aqui para que esse foco não se perca e tenha uma performance realmente aceitável assim como a gente quer para os nossos vídeos. Então eu cheguei aqui bem perto da câmera, posso me aproximar um pouco mais, tá focado no meu olho aqui no meu rosto e vou me afastar para ver onde até ela mantém aqui e deixa, né, meu rosto, meu corpo focado para vocês verem a performance do foco, se treme ou se não treme. Então esse é um teste bem prático. Foco automático, obviamente, está numa velocidade que não é a máxima do foco ali, então assim, a performance do foco tá bem legal, bastante interessante também. Eu, particularmente, para mim isso é mais que suficiente pro tipo de trabalho que eu faço. E você vendo esse teste, até cansei de andar aqui já, que eu fiz várias vezes, então você vai ter noção aí se essa lente é adequada para você, pro seu trabalho e se vale a pena ter uma também. Mas para mim, obviamente, valeu muito a pena, é uma lente que eu tô gostando bastante dela, pretendo usar bastante em diversas situações aí. Então é isso. Outra pergunta que também que é interessante. Na sua opinião, a Viltrox tem realmente discrepância para outras marcas de lente? Então, volta naquele assunto que eu falei. Eu não tenho experiência suficiente para falar sobre comparação com outras marcas de lente e performance também. Então eu vou utilizar essa lente ao máximo que eu puder e aí depois eu vou ter realmente uma opinião mais formada. Mas a princípio, ela não perde muito para Sigma e Sony, por exemplo. Pelo menos de construção, de qualidade, nitidez, aberração cromática, por exemplo, que é uma coisa que nessa lente é quase zero. Ela tem menos aberração cromática que a minha Sony 35mm 1.8. Então eu achei bem interessante isso também. E na minha visão, hoje, né, falando sobre ela sem usar tanto assim, eu vejo que ela não perde praticamente em nada para as outras lentes. Até porque também ela vem numa caixa mais premium ali, ela é uma linha Pro, então ela chega a ser, se for falar de Sony, por exemplo, é como se fosse a G-Master da Viltrox, né? Obviamente, salvo as comparações aí de qualidade e performance, né? Eu tô querendo dizer que ela, pra Viltrox, seria como se fosse uma linha G-Master, que ela é a linha mais top. Ela vem numa caixa bem interessante também, bem bonita ali, vem bem embalada, achei bem diferente, inclusive da própria Sony e da Sigma que eu tenho, né? Outra pergunta legal também, é suave de fazer take na mão, treme muito? Ela é uma lente que não tem estabilização, né? Assim como a 35mm que eu tenho, por exemplo, da Sony, mas eu não ligo muito pra isso, pra ser bem sincero, porque uma vez que você tem estabilização no sensor, isso já ajuda muito. Então na ZV-10, por exemplo, que eu testei ela, a única coisa que eu achei estranho ali, não sei se foi uma configuração que eu fiz ou se é padrão mesmo, é que ela só funciona na estabilização máxima ali no ACT, né? Eu não consegui utilizar no Standard como eu utilizei na Sony FX30, por exemplo. Aqui na FX30 eu utilizei ela na mão, assim, fora o peso dela que às vezes pode cansar um pouco ali e às vezes até levar você a tremer um pouco mais, justamente por estar segurando a câmera mais pesada ali depois de um certo tempo. Eu achei super tranquilo e não vi nenhum problema, assim, usando tanto no modo Standard quanto no modo ACT, me surpreendeu bastante como foi a performance dela, assim, bem aceitável. Estabilizador desligado para ter menos crop e hack handle à prova. Então, como eu falei anteriormente nessa questão, eu utilizo ela no modo standard, né, e já me ajuda bastante. Acho que para utilizar ela com o estabilizador desligado, talvez para, se porventura economizar um pouco mais de bateria na câmera, eu utilizaria somente no tripé ali ou no gimbal, por exemplo, mas no mais eu utilizaria o standard, e que é bastante interessante também. Isso falando da FX30. E aqui eu vou ler a última pergunta. Como é a nitidez dessa 1.2? Por ter uma abertura bem baixa, é difícil para focar e deixar nítido? Na verdade, isso é uma das coisas que mais surpreende com relação a essa lente, que em 1.2 você tem uma nitidez absurda e um foco também muito bom. Ou seja, eu tô gravando esse vídeo aqui inteiro no foco automático, né? Ele tá bem concentrado em mim aqui, não tem essa tremida, não fica o foco perdido, né? Ele fica bem travado aqui em mim. E isso até testei também em diferentes velocidades de foco e sensibilidade. Então, não está no máximo ali a velocidade nem a sensibilidade, mas ela tem uma performance muito boa ainda. Isso também é uma coisa interessante de se falar. Quando a gente fala de foco de lente, além da performance da lente em si, né? De como que você vai utilizar ali e como que ela vai te entregar a rapidez, né, e o foco do foco, é interessante você saber configurar para que você tenha uma performance ainda melhor em situações diferentes. Por exemplo, se eu tô gravando aqui um depoimento, não tem por que eu ter um foco muito rápido na sensibilidade, por exemplo, ali. Eu posso deixar a sensibilidade baixa, porque se passar alguém aqui atrás, passa um pássaro voando aqui, ele não vai focar rapidamente nesse objeto que está passando, mas ele vai manter em mim, e aí se esse objeto ficar
durante um certo tempo na minha frente, aí sim ele faz a transição do foco. Agora, se você está filmando um carro, por exemplo, né, algo que tem um movimento muito mais rápido e você precisa manter ali, é interessante que você tenha a transição de foco e a sensibilidade de foco também um pouco maior. É assim que eu utilizo, né? Então isso funciona bem pra mim, e se você quiser fazer um teste também, talvez seja bem interessante você fazer. Sobre os pontos negativos dessa lente, eu acho que o foco, né, se eles conseguirem deixar esse foco perfeito, assim como os da lente Sigma, por exemplo, e da Sony, eu acho que vai deixar essa lente sem pontos negativos. E falando um pouco assim de utilização dela, acho que seria o peso, é uma lente muito grande, muito pesada, com relação às lentes que eu tenho a 35mm, a 1850 da Sigma e a 16mm da Sigma, então assim, ela é bem pesada, ocupa mais espaço, então isso acaba sendo um fator ali que pode ser um ponto negativo para algumas pessoas, como eu, por exemplo, que prefiro sempre ter equipamentos mais compactos e mais leves. Mas fora isso, eu não vejo problemas nela, não vejo arrependimentos em ter adquirido essa lente. Pelo contrário, é uma lente que vai fazer parte do meu kit e que eu vou utilizar bastante ela também. Então é isso, se você tem alguma dúvida, ainda deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá porque eu vou postar mais coisas ainda sobre essa lente. Então é isso, tamo junto e até mais. Aberração cromática, sinceramente, se não for algo muito exagerado, não me incomoda muito, mas essa daqui ela tem próximo de zero, então assim, a performance dela com relação à aberração cromática, nitidez, até o foco também, que é uma questão que eu vou falar nesse vídeo aqui, eu achei muito boa, muito aceitável, então é uma lente realmente de uma qualidade muito alta.